Kim Jong-un precisa de dinheiro desesperadamente. Mesmo com a população norte-coreana constantemente à beira da fome e vivenciando extrema pobreza anualmente, em 2022, cerca de 1/3 do produto interno bruto do país foi destinado ao setor militar. É crucial que Kim Jong-un ache outra fonte de renda para seguir construindo ogivas nucleares e mísseis intercontinentais. Mas em vez de promulgar grandes mudanças econômicas, adotar uma atitude mais liberal ou construir relacionamentos com a comunidade internacional, o governo norte-coreano escolheu ganhar dinheiro de outra maneira, com o cibercrime. Isso resultou em um dos roubos mais insanos da história, tornando os maiores roubos a bancos parecerem brincadeira. Esses crimes também têm rendido muito para eles. Inspirados nas ações da Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti dos anos 80 e 90, hackers norte-coreanos estão gerando grandes quantidades de riqueza. Em 2022, o lucro com o cybercrime foi 10 vezes maior que o total das suas exportações. Esse dinheiro não só enche os bolsos da elite corrupta do país, mas também é direcionado para um setor militar em rápida expansão. Por meio de roubos cibernéticos internacionais, a Coreia do Norte começa a sair do isolamento de décadas, financiando um programa de armas que pode subjugar o mundo. Eles necessitam disso, pois a economia norte-coreana está mal. Após a Guerra da Coreia no século XX, os produtos internos brutos da Coreia do Norte e do Sul eram semelhantes. Com a adoção de uma abordagem econômica liberal ocidental, o Sul viu sua riqueza crescer exponencialmente através do mercado internacional. A Coreia do Sul inicialmente se estabeleceu como fabricante industrial e exportadora. A construção naval rapidamente se tornou seu sustento, com Hyundai e Daewoo estabelecendo-os como líderes econômicos globais. Com a riqueza de contratos milionários na indústria naval, a Coreia do Sul investiu em educação de qualidade, impulsionando sua indústria tecnológica crescente. Empresas como Samsung e LG prosperaram desde os anos 90. A indústria automobilística do país também decolou, com Hyundai e Kia liderando a carga. Incluindo turismo, manufatura, mineração e tecnologia de armas em colaboração com os Estados Unidos, a Coreia do Sul detém atualmente uma economia forte, estável e diversificada. Destaca-se como a 14ª maior economia global, afastada de suas raízes agrícolas devastadas pela guerra há 60 anos. Em contraste, o Norte não acompanhou os tempos. Ideologicamente, adotaram uma abordagem contrária à dos vizinhos, instaurando um modelo comunista que constantemente prejudicou a economia. A Coreia do Norte possui uma economia planejada centralmente. Isso indica que preços, lucros, investimentos e acordos são estritamente controlados por um órgão central. Em uma economia de mercado, as empresas têm liberdade para estabelecer preços, fazer acordos e controlar o fluxo de dinheiro em seus termos. Os benefícios disso são óbvios. Eles obtêm maiores margens de lucro, exploram lacunas no mercado e as empresas competem por qualidade e custo, incentivando a inovação e melhorando a vida do consumidor. A economia planejada da Coreia do Norte não possui esse tipo de fluidez. As tentativas de adentrar na indústria manufatureira tiveram um sucesso marginal inicial na década de 70. Grande parte da força de trabalho estava no setor industrial, com o país preparado para se tornar uma potência manufatureira. Mas isso não aconteceu. A agricultura na Coreia do Norte é notoriamente desafiadora. Apenas 17% da terra é arável devido ao terreno montanhoso, climas difíceis e solo de má qualidade. Como o país sempre insistiu em ser autossuficiente, isso levou o governo a ter que apoiar fortemente a agricultura doméstica, com grandes quantidades de fertilizante químico e subsídios financeiros. O país tem constantemente enfrentado períodos de fome desde a Guerra da Coreia. A Coreia do Norte tinha uma grande dívida internacional, incluindo empréstimos da China e da União Soviética para serem pagos. O dinheiro ganho com exportações não foi suficiente. Eles deram calote em todos os empréstimos, exceto os do Japão no início dos anos 80. Deviam muito à União Soviética e não podiam pagar, mesmo após a Rússia perdoar cerca de 8 bilhões da dívida em 2000. É difícil saber os números exatos, mas as estimativas colocam o que eles ainda deviam entre 5,9 bilhões e 14,7 bilhões em 2019. Esses números não parecem tão ruins em uma escala econômica global, mas essa dívida pode ser de até 87% da renda nacional bruta do país. Isso os colocaria no topo da lista de países pobres altamente endividados, potencialmente em 4º lugar. A liderança da Coreia do Norte também não resolveu o problema. Devido à escassez de terras agrícolas, seria lógico depender de importações para alimentar a população.
Eles também têm uma vasta quantidade de recursos naturais não capitalizados. Um relatório de 2012 revelou que poderiam existir até 6 trilhões de dólares em metais raros, valiosos no setor tecnológico. Esses metais são importados globalmente pela China, Coreia do Sul e Japão, indicando que eles poderiam vender esses recursos com custos de transporte relativamente baixos. Mesmo assim, a Coreia do Norte não conseguiu explorar significativamente esse mercado. Eles exportam carvão para a China com lucros moderados, mas enfrentam problemas devido às suas máquinas antigas da era soviética, que impedem a mineração em grandes volumes a preços baixos. Em 2022, cerca de 70% das suas exportações eram para a China, com 99% das suas importações também provenientes da China. Levando em conta que exportaram aproximadamente 192 milhões de dólares, mas importaram 903 milhões, é compreensível que estejam numa situação econômica desfavorável. Depois você adiciona o enorme gasto anual com defesa, e a imagem pintada é de um país que não está se ajudando. Nem citamos as sanções econômicas a eles impostas. Devido a anos de escalada militar agressiva e violações evidentes das leis internacionais de armas nucleares, a Coreia do Norte está sob uma avalanche de sanções. Quase todas as grandes economias possuem uma série de sanções contra si, limitando desde combustível a diamantes e investimentos em infraestrutura no país. Para fazer negócios com a Coreia do Norte, os obstáculos são tantos que é mais fácil buscar alternativas. Se o Norte moderar algumas ideologias radicais, poderá destravar formas de elevar renda, cortar custos e impulsionar progressivamente a economia do país. Desviar parte dos gastos com defesa e propaganda para educação, equipamentos de mineração e importação de alimentos seria um começo lógico. Demonstrar remorso pelo seu programa nuclear poderia suavizar algumas sanções. Mas todas essas mudanças vêm a um custo ideológico, permitindo que o capitalismo se infiltre em sua economia, nações estrangeiras venham em seu auxílio, e renunciando ao controle total sobre seu povo, seria uma admissão de derrota. Seria acenar a bandeira branca sobre a versão fracassada da Coreia do Norte comunista. Portanto, eles estão buscando lucros ilícitos e lucrando muito com isso. Como a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas no século XX, estão presos num sistema majoritariamente fechado. A fixação de Kim Jong-un em manter a Coreia do Norte como um reino eremita, rejeitando constantemente o capitalismo de mercado, resulta em uma economia completamente estagnada. Nada se move, nada ocorre. Eles precisam de injeções de dinheiro para continuar, mas com a grande dívida acumulada, isso não ocorrerá tão cedo, ao menos oficialmente. Nos bastidores, a Coreia do Norte está se estabelecendo rapidamente como um dos maiores jogadores no jogo de roubos que o mundo já viu, e eles estão atacando um dos cassinos mais ricos e caóticos que o mundo já viu. Crypto. A essa altura, todos já conhecemos o básico sobre o funcionamento da criptomoeda. Há alguns anos, tivemos entusiastas com mãos de diamante fazendo venda difícil na internet. Para quem precisa revisar o básico, segue. Criptomoeda é uma moeda digital. Ela não possui um banco central com um livro-razão para monitorar a posse. Existe um grande blockchain no centro, funcionando como um enorme livro-razão para todas as transações. Sem bancos, governo ou proprietários. Todos possuem sua carteira para receber e enviar cripto. Sempre que ocorrem, essas transações são prontamente e irrevogavelmente registradas na blockchain, um registro central de todas as transações já realizadas. Significa que qualquer usuário pode verificar a carteira de alguém a qualquer momento e ver exatamente quanto dinheiro há nela. A carteira não terá nome ou detalhes pessoais, mas mostrará quanto dinheiro você tem. Atualmente, o mercado global de criptomoedas vale 2,75 trilhões. Cerca de 50% disso é apenas uma forma de moeda, o Bitcoin. O mercado é notoriamente volátil. O mercado de ações tradicional tem ganhos e perdas mínimos diariamente, enquanto a criptomoeda oscila drasticamente. Corridas de touros loucas podem fazer com que indivíduos dobrem, tripliquem ou quadrupliquem seu dinheiro praticamente da noite para o dia. Porém, é muito comum pessoas perderem suas economias apostando em um buraco que só afunda. Realmente, a palavra é apostar. A cripto traz potencial para grandes lucros e perdas devastadoras. É a maior roleta do mundo no momento e ela continua girando. Contudo, a Coreia do Norte observou todo o dinheiro movimentado e percebeu algo distinto dos demais. Enquanto pessoas ao redor do mundo correm para sentar na mesa de roleta do Bitcoin, a Coreia do Norte tem ficado no canto mais afastado da sala de olho no cofre.
Certamente poderia obter um lucro modesto sendo paciente à mesa, mas ao decifrar o código do cofre, é dinheiro garantido, sem jogos de azar. E assim começou o assalto. É um assalto que começou a alterar sozinho suas dificuldades econômicas. É hora de Kim Jong-un reunir uma equipe, e existem 2 grandes jogadores que você precisa conhecer aqui. O primeiro é o Grupo Lazarus. É incerto o número exato de empregados do Grupo Lazarus. Não se sabe onde estão nem qual será seu próximo passo. Analistas creem que os integrantes do grupo são treinados na China. A Coreia do Norte não tem habilidade técnica para gerir uma célula de hackers eficaz. Estrearam em 2009 com o ataque da Operação Troy, direcionado ao governo sul-coreano em Seul. Foi um ataque distribuído de negação de serviço básico. Basicamente, é um modo rígido de desativar uma rede ou serviço. Você sobrecarrega os servidores com inúmeros usuários zumbis, reduzindo a velocidade ou provocando falhas nos sistemas para usuários reais. Ataques distribuídos de negação de serviço podem ser caros para o alvo, mas causam pouco dano no fim. Não se pode obter dados roubados com um ataque distribuído de negação de serviço, e o único método lucrativo seria pedir recompensa para parar o ataque, o que raramente é eficaz. Não se sai disso com dinheiro ou dados sigilosos. É apenas uma maneira de assediar alguém que você não gosta e divulgar seu nome para o mundo. Porém, o próximo ataque de destaque deles foi diferente. Em 2014 estava programado o lançamento de um filme bastante controverso. O filme A Entrevista estrelava Seth Rogen e James Franco como personagens a caminho da Coreia do Norte para entrevistar Kim Jong-un. O filme era uma comédia da Sony que irritou Kim Jong-un ao fazer piada com o líder norte-coreano. Hackers do Grupo Lazarus quebraram as defesas da Sony Pictures naquele ano. Não foi um simples ataque distribuído de negação de serviço. Eles acessaram uma vasta quantidade de informações confidenciais, que incluíam dados pessoais de funcionários e suas famílias, salários, roteiros de filmes, planos de lançamentos futuros e mais. Além disso, eles implantaram um programa destrutivo para passar e destruir todos os dados em seu caminho. Em poucos anos, o Grupo Lazarus superou as expectativas do Ocidente, e não parou nesse ponto. Após atacar a Sony, o Grupo Lazarus se capacitou para mirar nos alvos mais seguros do mundo, os bancos. De 2015 a 2017, começaram a atacar instituições financeiras globais. No Equador, o Banco Del Austro perdeu 12 milhões para eles. No Vietnã, o Banco Tianfeng perdeu 1 milhão. No ano seguinte, levaram 81 milhões de dólares do Banco de Bangladesh e 60 milhões de dólares do Banco Internacional do Extremo Oriente em Taiwan. O próximo grande ataque atribuído ao grupo foi o infame ataque WannaCry em 2017. Foi o primeiro grande ataque usando um verme criptográfico. Este verme possibilitou a transmissão do vírus entre computadores na rede. Por exemplo, ele poderia saltar de um computador para uma impressora, depois para outros computadores conectados a ela, e até em redes Wi-Fi. O ataque de apenas 7 horas afetou mais de 200 mil computadores mundialmente. No Reino Unido, o vírus desativou o sistema de tecnologia da informação do Serviço Nacional de Saúde, paralisando hospitais nacionais. WannaCry era um ransomware. Ele criptografava os computadores, tornando os dados inacessíveis e prometendo reverter o dano se um determinado valor em Bitcoin fosse pago dentro do prazo. O preço aumentava quanto mais tempo o pagamento demorava. No final, havia uma solução rápida e fácil para derrubar o ataque. O vírus, ao saltar para uma nova máquina, verificava primeiro se um domínio específico estava registrado. Sem isto, o vírus prosseguiria. Um simples interruptor de desligamento registrou rapidamente e o vírus parou de se espalhar. O Grupo Lazarus arrecadou aproximadamente 160 mil com o ataque. Mas começaram a surgir perguntas sobre se esse era o objetivo do vírus. Se o objetivo fosse lucrar, os hackers não teriam incluído um interruptor de desligamento tão simples. Eles também não haviam ganhado muito dinheiro com isso. Analistas começam a suspeitar que o ataque foi patrocinado pelo Estado, uma prova de conceito para disseminar anarquia no mundo desenvolvido. Você precisa conhecer o Kinsuki? O Grupo Lazarus lançou ataques variados mundialmente, enquanto o Kinsuki manteve um foco extremo. Eles têm atingido um alvo repetidamente por anos. Coreia do Sul, em 2015, atacaram a Korea Hydro e Nuclear Power. Não foi um ataque ransomware como o Lazarus. Eles invadiram os sistemas da Coreia do Sul para obter informações confidenciais sobre seus sistemas de energia nuclear. Em maio de 2021, especialistas de tecnologia da informação os encontraram novamente em redes internas do Instituto de Pesquisa de Energia Atômica da Coreia. Eles também visaram diplomatas aposentados da Coreia do Sul.
membros do governo e militares, em 2019, para obter informações valiosas sobre o funcionamento do Sul. Tentaram hackear oficiais do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Ao contrário do Lazarus, Kim Suk-hee acredita que conhecimento é poder. Uma das maiores surpresas que surgiram da Coreia do Norte nas últimas décadas foi o rápido avanço nos campos da física nuclear e armamento avançado. Kim Suk-hee pode ser uma justificativa. Assim como ele pode ter impulsionado a tecnologia norte-coreana, ambos grupos de hackers estão decididos a estimular a economia com grandes injeções de dinheiro. Analisemos a criptomoeda como uma equipe faria com um banco. Parece bastante impenetrável à primeira vista. Diferente do dinheiro físico, não se pode simplesmente roubar a carteira de alguém que passa. Também não é possível invadir um mainframe para modificar valores no livro-razão. A tecnologia blockchain garante que o livro-razão é continuamente verificado e apoiado por usuários globais. Se tentar modificá-lo em um nó, todos os outros nós descartarão imediatamente suas alterações como ilegítimas. Então, como você consegue entrar? Assim como todo filme de assalto passa pela porta. Erro humano. Não é possível invadir a carteira de Bitcoin de alguém com um programa de computador que manipula o código, como nos filmes. Mas o que você pode fazer é explorar a estupidez das pessoas. Criptomoedas são complexas e muitos, inclusive aqueles que vivem disso, não entendem seu funcionamento. Para muitos, softwares e hardwares de terceiros são ideais para compreender as criptomoedas. Grandes exchanges funcionam como pontos de venda virtuais, permitindo comprar e vender criptomoedas facilmente dos seus estoques. Você pode guardar as criptomoedas em uma carteira digital ou física de terceiros. Essas empresas querem facilitar o acesso às criptomoedas, então, ao invés de usar longas sequências de caracteres e grandes senhas da blockchain, fornecem nomes de usuário e senhas simples vinculados ao seu e-mail. Com este passo simples, a fortaleza intransponível da criptomoeda vira apenas mais um alvo para os hackers. Você pode ser solicitado pela bolsa a atualizar a senha da sua conta por e-mail. Você segue o link e ele te leva para o que parece ser o site deles. Insira seus detalhes antigos e, rapidamente, todos os bitcoins da carteira são transferidos. Era um e-mail fraudulento dos hackers. A pior parte é que todas as transações de criptomoedas são finais e irreversíveis. Não é possível reaver esse dinheiro após perdê-lo. Lazarus e Kim Suk aplicaram táticas para esvaziar carteiras de muitos usuários de criptomoedas globalmente desde 2017. Porém, não visam somente indivíduos com menores pagamentos, mas também grandes alvos como as bolsas de valores. Para que a bolsa possa lhe dar Bitcoin quando você vai comprá-lo, eles precisam de um estoque próprio. Esses estoques geralmente são espalhados por várias carteiras por razões de segurança, mas ainda assim serão absolutamente enormes. Muitas dessas bolsas de criptomoedas são novos negócios, recém-saídos da fase de startup. Eles não são bancos globais com longa experiência em cibersegurança e grandes equipes de especialistas. Pequenas empresas com tecnologia nova nem sempre estão preparadas para enfrentar uma tentativa de hacking por uma organização apoiada pelo Estado. Acredita-se que a Coreia do Norte tenha invadido bolsas de forma engenhosa, infiltrando funcionários nas empresas. Supõe-se que trabalhadores de tecnologia da informação norte-coreanos, com identidades falsas, estejam globalmente empregados em bolsas de criptomoedas. Se conseguirem o emprego, eles terão acesso para começar a minar por dentro, procurando por vulnerabilidades. Acessando os sistemas internos de uma bolsa de criptomoedas, pode ser possível encontrar os detalhes de login de todos os usuários. A situação piora para a empresa, e você pode até achar detalhes das carteiras da bolsa com milhões em criptomoedas. Foi exatamente isso que aconteceu com a Bithumb, Ubit e NiceHash em 2017. A Ubit da Coreia do Sul perdeu 17% das suas criptomoedas em um único ataque. A NiceHash perdeu aproximadamente 4.500 bitcoins, o equivalente a cerca de 300 milhões de dólares na taxa atual. Lembre-se, as exportações da Coreia do Norte em 2022 totalizaram apenas 192 milhões de dólares, justificando a intensa busca desse caminho. E parece só piorar. O roubo de criptomoedas está crescendo anualmente. Em 2021, era uma indústria de 3,3 bilhões. No próximo ano, o número aumentou para 3,8 bilhões. Embora a blockchain seja segura, geralmente as criptomoedas dos usuários são resguardadas por nomes de usuário e senhas frágeis. Basta um funcionário errado clicar num link de um e-mail para uma bolsa cair. Há muito dinheiro a ser feito roubando cripto e no momento a Coreia do Norte está liderando a carga.
Somente em março deste ano, eles lavaram 147,5 milhões de dólares em cripto. Desde 2017, eles estão ligados a ataques cibernéticos de cripto avaliados em 3,6 bilhões de dólares, mas isso é só o que sabemos. Eles podem estar lavando muito mais nas sombras desconhecidas. A Coreia do Norte está desenvolvendo uma economia sombria similar à criada pela Komitet Gosudarbstvenoi Bezopasnosti, através da cortina de ferro na União Soviética. Uma segunda economia não oficial que direciona grandes quantias de dinheiro ilícito para o país. Junte isso ao acesso deles aos projetos nucleares do Sul, e teremos um país que pode intensificar rapidamente seus esforços de guerra nos próximos anos.